boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na nossa TV Marília, o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece sempre com o apoio cultural da Unimed Marília, ao vivo às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou nessa noite o tema sexualidade e adolescência. A adolescência, período de vida compreendido entre 10 e 20 anos, é uma fase bastante conturbada. Ocorrem transformações físicas e emocionais importantes, preparando a criança para assumir um novo papel perante a família e a sociedade. A criança desenvolve-se, amadurece e fica apta para usufruir sua sexualidade, firmando sua identidade sexual e buscando um par já com possibilidade de gerar filhos. Para a discussão desse tema, sexualidade e adolescência, o Saúde Marília convidou nessa noite a doutora Lidmar Rodrigues de Souza, médica pediatra e com área de atuação em sexualidade e também, claro, toda a adolescência. Doutora Lidmar, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos à doutora a nossa primeira pergunta: qual a importância de se estudar sexualidade e adolescência? Boa noite. Boa noite, Milton. Tudo bem? Bom, a importância de estudar sexualidade. Na verdade, sexualidade se compreende como todo o desenvolvimento de personalidade do comportamento do adolescente, nessa fase que vai, teoricamente, dos 12 aos 19 anos de idade. Sexualidade não é relação sexual. Sexualidade é a busca da identidade sexual, desse adolescente, dessa adolescente, do seu comportamento e de suas relações com os amigos, com o grupo social com o qual ele convive dentro da escola, dentro da comunidade. Isso é sexualidade. A jovem, a menina, amadurece emocionalmente, sexualmente, mais precocemente do que o menino jovem? Sim, a menina, pelo fato dela entrar normalmente em puberdade e ter uma puberdade com uma resolução um ano adiantada à frente do menino, ela amadurece um pouco mais cedo. É quando existem os conflitos de comportamento, né, de adolescentes da mesma idade, por exemplo, quando eles estão na 6ª série. Então, as meninas não suportam os meninos da 6ª série porque acham que eles são imaturos, crianças, e acabam desenvolvendo a sua atenção para os adolescentes mais velhos, da 8ª série, do primeiro colegial. As primeiras relações sexuais, doutora Lidmar, muitas das vezes as primeiras são incompletas e não ocorre um ato sexual completo. Digamos assim, que isso tem um estudo por fases, de épocas, né? A gente teria que estar falando sobre as épocas diferentes, dividindo isso em décadas, que a gente já conversou um pouquinho. Na verdade, o adolescente hoje, por um estímulo da mídia, das músicas, das novelas, eles acabam se envolvendo precocemente, iniciando uma atividade sexual mais cedo, em torno dos 15, 16 anos de idade. Entre eles mesmos, né? Então, eles começam a ter um comportamento sexual já, né, com uma atividade sexual e completa muitas vezes, mas também sem a prevenção adequada. Por isso, a gravidez na adolescência, né? E hoje está cada vez mais cedo, né? Se outrora a gente se preocupava com adolescentes grávidas de 14 anos de idade, hoje nós temos adolescentes de 12 anos grávidas. Quer dizer, isso é um processo assim, muito difícil, porque tem consequências seríssimas para uma menina de 12 anos de idade, que já menstruou, obviamente, né? Provavelmente ela entrou em puberdade mais cedo, menstruou, começou a namorar, teve relação sexual e já engravidou. Doutora Lidmar, a perda da virgindade nos anos 70 pelas meninas era vista com certas reservas e um princípio de culpa bastante excessivo. Hoje, no século XXI, houve mudança nesse comportamento
e muitas das vezes a menina se sente pressionada a uma perda precoce e ainda, como a doutora comenta, o apelo da mídia. A doutora tem essa visão? Sim, eu já atendi adolescentes no consultório que se sentiam deslocadas do grupo que conviviam e tinham, inclusive, entrando em quadros de depressão pela pressão do grupo de adolescentes, né, de amizades, porque ela não tinha tido relação sexual ainda com o namorado. Então, existem adolescentes que o que predomina é a influência do grupo. Isso faz parte do desenvolvimento da adolescência, né? Em que o adolescente precisa aprender a impor ao grupo os seus desejos e as suas vontades de uma maneira mais positiva. Definir aquilo que ele quer para ele ou para ela, independente desse movimento do grupo, que nem sempre é verdadeiro, né? É um comportamento construído, entre aspas, que eles não têm, mas que é aquele empurrãozinho que eu vou dar no meu amigo para ver se ele vai, porque se ele for, eu vou também. Isso não só para a questão da sexualidade, para a questão das drogas também. Doutora Lidimar, qual a importância dos pais em orientar os jovens, as jovens, no sentido dessas mudanças fisiológicas e orgânicas que ocorrem nessa faixa etária, desde a puberdade ou até a pré-puberdade, até a adolescência plenamente manifesta? Sim, é importante que os pais tenham um diálogo muito aberto com os filhos. A orientação sexual numa família, ela vem desde o momento que a criança é gerada, né, na verdade. Momento que o bebê chega, em que já existe aquela preocupação de qual sexo que é, se é masculino, se é feminino, que ainda existe aquela a orientação dos pais de querer, eu vou pôr cor-de-rosa porque é menino, eu vou pôr azulzinho porque é menino, aquela tendência de predomínio de cor ainda, ligada a essa questão de gênero, né, definição, né, do sexo masculino e do sexo feminino, o comportamento dos pais na frente dos filhos, a afetividade que eles demonstram, o carinho e o diálogo aberto com os filhos. Diálogo aberto não significa, filho, vem cá, vamos sentar, agora eu vou te contar como é que é a história da cegonha. Não. É em cada momento que a criança chega e traz uma pergunta ou uma curiosidade para os pais, que os pais não se omitam, né, que respondam mais exatamente aquilo que a criança perguntou. Porque quando a criança está vindo com uma pergunta é porque ela tem uma noção de alguma resposta. E ela quer saber se aquela resposta que ela tem, se está certa ou não. Então, se os pais se omitem, o que acontece? Fica como aquele conhecimento que ele trouxe de algum lugar, ou do grupo familiar, ou dos amiguinhos lá na frente de casa, ou da escola, porque hoje as crianças não têm mais essa coisa de brincar, né, com os outros amiguinhos no mesmo bairro. Hoje é muito difícil isso, mas muito mais frequentemente na escola, das outras crianças. Então, o que acontece? Aquilo que ele aprendeu passa a ser verdadeiro. E às vezes não é. A doutora entende, com todas essas explicações, que uma consulta anual por parte dos pais levando esses meninos, essas meninas e recebendo orientações do profissional de saúde pode minimizar essas questões? Sim, é muito comum muitas vezes os pais chegarem no consultório e perguntarem como conversar com os filhos. Por quê? Porque começam a surgir as perguntas. Isso em torno dos 4, 5 anos de idade é muito comum. E como que eu vou responder? Então é muito importante que o profissional da saúde oriente muito bem esses pais. Como que você vai responder? Você vai responder exatamente aquilo que a criança perguntou. Sem construir fantasias, sem construir um faz de conta e sem desviar do assunto. Sem falar assim, mais tarde eu converso sobre isso com você ou outra hora a gente conversa, porque isso passa e é uma oportunidade perdida. Então é importante que os pais procurem uma ajuda, se eles não conseguirem estar fazendo isso. Ou perguntar para o profissional se aquilo que eles estão fazendo está certo, ou pelo menos minimamente certo. Existe uma idade precoce para essa indicação, uma idade que a partir de tantos anos recebe essa orientação, ou de acordo com a circunstância em que as situações estejam acontecendo nos núcleos familiares? Não, de acordo com cada momento que a criança vem apresentando no seu desenvolvimento, né? E que os pais observam o seu filho e relatam as diferenças ou as questões que vão aparecendo. Por exemplo, tem uma
colega fisioterapeuta que a gente sempre conversa sobre isso, e uma das filhas dela, já tem 10 anos, ela comentou comigo esses dias que a menina, quando tem uma cena da televisão, do casal se beijando, ela é extremamente retraída. E a outra, menorzinha de 6 anos, já vira e fala assim, ah lá, mãe, os dois estão se beijando. Quer dizer, existe a característica de cada criança e o comportamento dela frente a cada situação. E a observação dos pais com relação a isso e de como está lidando com essa situação, né? Para uns você tem que estimular que a criança fale o que sente a respeito e tentar ver o que está acontecendo com aquela criança, qual é o conceito que ela tem, e com os outros ser mais objetivo, no sentido, ó, realmente eles estão se beijando. Por quê? Porque é um casal que está junto dentro do que o casal acredita que é verdadeiro para eles, como o papai e a mamãe, por exemplo, quando eles estão namorando. E mostrar para os filhos que o pai e a mãe, né, na relação homem e mulher, eles também se beijam e se abraçam, porque isso é importante, porque faz parte do casamento, né? Que isso é o carinho, o afeto que eles têm entre eles, porque eles não são só pai e mãe, né? Eles têm um relacionamento de namoro que continua independente dos filhos, né, estarem pequenos ou maiores. Quer dizer, esse espaço existe, só que com o pudor normal do casal, né? Não vai ser na frente dos filhos, não vai ter um relacionamento na frente dos filhos, né? Que é muito complicado isso. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema sexualidade em adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, com área de atuação em sexualidade em adolescência, ainda atuante no Núcleo de Vigilância à Saúde, ambulatório de infectologia. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo sexualidade em adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, médica pediatra com área de atuação em sexualidade em adolescência. Doutora Lidmar, agora nesse último bloco, a pergunta que fazemos: qual é a média de início da atividade sexual nos adolescentes? Então, de acordo com os estudos que são feitos, a média de início hoje ainda é em torno dos 15 anos de idade. Isso depende muito de classe social, né, que o adolescente está vivendo, e de construção de projeto de vida. Então, aquele adolescente que ele tem uma construção de um projeto de vida, de querer estudar, fazer uma faculdade, provavelmente ele vai direcionar toda essa energia dessa fase para protelar, né, o início da sua atividade sexual. Geralmente, aí quando entra na faculdade já inicia, né, já começa a ter as suas primeiras relações sexuais. Mas a grande maioria da nossa população, eles começam em torno de 16 anos de idade. 15, Doutora 16 anos. Lidmar, doença sexualmente transmissível, como é que está a incidência hoje na adolescência brasileira? Então, aí tem uma questão histórica, né? Na verdade, o jovem adolescente, eu falo o jovem do sexo masculino, né? Há 20, 30 anos atrás, ele iniciava a sua relação sexual com as garotas de programa, né? Nos prostíbulos, né? E com isso, quando não existia ainda uma prevenção e uma propaganda na época, né, do uso do preservativo, eles acabavam precocemente adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis e os condilomas. Hoje, os adolescentes, com relação a essa questão, eles se previnem um pouquinho melhor, porque eles estão fartos de ouvirem falar da camisinha, né, para prevenção de DST, mas não consegue assimilar a camisinha e o preservativo para prevenção de gravidez. Quer dizer, as coisas ainda estão dicotomizadas, estão separadas. E como eles têm relação com os parceiros, mais ou menos da mesma idade, que não tem um histórico anterior, né, de uma vida sexual ativa anterior,
eles não estão contaminados, então acabam não tendo tanta transmissão de DST. A não ser que aconteça do adolescente mais velho com a adolescente mais nova, e esse adolescente mais velho que já teve outras experiências de não ter se prevenido, e aí ele não usar o preservativo e ter se contaminado. Pelo menos está estável, até o presente momento, o número de diagnósticos de AIDS, né? No país. Parece que deu uma estabilizada, talvez por conta das propagandas de prevenção de DST. O que a gente tem percebido é que tem aumentado um pouco os casos de sífilis, né? Mas isso é um diagnóstico que se faz na gestante. Então, a sífilis é uma doença que a gente está fazendo o diagnóstico só com a gestante. E aí, que ela vai fazer o pré-natal, faz os exames e acabamos por encaminhar para atendimento. Agora, as doenças genitais mais comuns, tipo escorrimentos, né? Monilíase, que não necessariamente é uma doença sexualmente transmissível, mas os outros corrimentos, tricomonas, esses são tratados em atendimento médico habitual, então não chega no ambulatório de infectologia, né? Então, mas isso é porque nós não temos ainda uma política de um diagnóstico aliado a um estudo, para que a gente possa ter um levantamento dessas outras doenças que poderíamos chamar de menores, né? Tirando o HIV e tirando a sífilis e os condilomas. Então, não vemos com frequência DST em adolescentes, né? Por conta de tudo isso, do início da atividade sexual entre eles mesmos. Em relação à incidência de gravidez em adolescentes, essa frequência hoje, nos dias de hoje, ela continua como na década passada? Há uma prevenção maior? Como é que a doutora entende hoje as campanhas que a mídia faz e o Ministério da Saúde? Então, nós não observamos uma melhora desses índices. Aliás, hoje a gravidez passa a ser, na nossa adolescente de baixa renda, um projeto de vida. E que às vezes é muito difícil das pessoas entenderem que a adolescente quer engravidar, ela quer ser mãe. Então, progressivamente nós vemos os índices subindo, né? No início desse século, né, nós tínhamos em Marília uma incidência em torno de 20%, 19 a 20% das gestantes. Eu acho que hoje, se a gente for fazer um levantamento, deve estar em torno de 22 a 23% das gestantes estão nessa faixa etária que a gente considera até 18 anos de idade. O que nos chama atenção é a idade mais precoce, né, que começa a acontecer, meninas de 14 anos e em alguns casos de 12 anos. Então, a gravidez na adolescência, ela é um problema, entre aspas. Ela é um problema quando ela não é desejada. Porque quando ela é desejada, ela deixa de ser um problema naquela fase da adolescência. Como método contraceptivo para os adolescentes, o preservativo, e para as mulheres, a doutora entende o uso de contraceptivo oral ou camisinha feminina? Como é que ficaria essa discussão? Sempre o uso da anticoncepção, né, o anticoncepcional e a camisinha junto. O uso do preservativo feminino, ele não tem uma adesão muito grande pelo custo, né? Na verdade, o custo de um preservativo feminino é mais ou menos igual ao custo de 6 preservativos masculinos. Então, o custo do preservativo feminino, ele é maior do que o custo do preservativo masculino. Então, isso acaba dificultando o uso. E para usar o preservativo feminino, a garota, a mulher, ela precisa ter um contato com o corpo dela, ela precisa conhecer o corpo dela. Quem vai orientá-la no uso do preservativo feminino é um médico ginecologista, a médica ginecologista. Porque ela vai ter que introduzir esse preservativo dentro do seu canal vaginal. Então, ela tem que se tocar e tem que se conhecer. E não é na primeira relação. A doutora também tem uma visão sobre, na adolescência, disfunção sexual poder ocorrer tanto nos meninos quanto nas meninas? Sim. Os estímulos hoje que a gente tem, principalmente da mídia, e que a gente começa a ter um levantamento hoje, talvez seja um trabalho para ser realizado nos próximos 10 anos, é que os adolescentes, com a história do ficar, que não é só um ficar, né, eles acabam tendo uma intimidade sexual e tendo a relação sexual, acaba sendo um ato sem compromisso e sem afeto. E isso
pode futuramente realmente desencadear disfunções sexuais nessa população. Então isso é um estudo que existe e que é um estudo a ser realizado para quem tiver interesse, né, para os profissionais da área que tiverem interesse. Porque realmente o que nós notamos hoje é no discurso dos adolescentes essa falta, mas né, não tem prazer, não é gostoso na hora, depois não é mais gostoso. Então o adolescente hoje já verbaliza, né, a dificuldade que ele tem de encontrar prazer dentro da expectativa que ele tinha da relação sexual. Doutora Lidimar, podemos entender hoje sexualidade e adolescência numa abordagem multiprofissional? Sim, multiprofissional não só na área da saúde, como na área da educação também. Né? Por quê? Apesar de a gente ter falado que é papel dos pais essa orientação, né, essa educação sexual, delega-se ainda para as escolas. E nas escolas, é exatamente a fase que o adolescente está se encontrando com o grupo, buscando a sua identidade, buscando, né, os seus desejos, e ele não está dando muita atenção para o que o adulto fala, porque é o mundo deles. Né? Isso é característico da adolescência. Então não houve orientação anterior. Então espera-se que quando ele for para a 5ª série, né, para a 6ª série, ele receba essa orientação. Sendo que o desenvolvimento do corpo e a expectativa do corpo que ele vai ter, principalmente hoje o corpo, infelizmente, né, porque a gente vai entrar naquela questão da mídia de novo, né, das anorexias, das bulimias dos adolescentes, do uso, né, de aminoácidos em excesso nos adolescentes para formar massa muscular. Então, eles têm uma expectativa de crescer e desenvolver, e é exatamente nessa fase que eles precisam dessa orientação. Para trabalhar com o corpo com naturalidade, sem malícia, com normalidade, e conhecerem todas as mudanças que eles vão estar passando dali para frente, em torno dos 9 anos de idade, mais ou menos. O doutor entende que os pais têm orientado com mais profundidade essa orientação sobre a sexualidade ou ainda a escola tem ocupado esse papel? Ainda a escola tem ocupado esse papel. O que a gente pode perceber é que aqueles pais que têm uma preocupação com relação a isso, eles acabam desempenhando melhor esse papel, assumindo essa função, independente de nível de escolaridade. Né? Depende muito do relacionamento afetivo dos dois. Então, aqueles pais que realmente têm o compromisso assumido como educadores de seus filhos, a gente percebe que eles conseguem passar essa orientação com facilidade. E aqueles casais que já estão desestruturados, muitas vezes eles não conseguem, né, acompanhar esse desenvolvimento do seu filho. O professor entende também que nas faculdades de medicina, também dentro da disciplina de pediatria, é uma disciplina em que deve se estudar, portanto, a adolescência com um pouco mais de profundidade, porque é uma abordagem mais recente na medicina brasileira. Ah, sim. Nós temos aí 20 anos de especialidade, um pouquinho mais, né? São 25 anos dessa especialidade dentro da universidade, é pouco tempo. Mas o pediatra ele precisa ter um olhar para esse desenvolvimento da criança, né? Na fase que ele vai entrar na puberdade, para passar as orientações adequadas para os pais, para o seu paciente. Então, ele precisa ter esse conhecimento. Então, não é estudar pediatria e, de repente, da pediatria vai para a idade adulta, não. O pediatra, né, ele tem esse papel de conhecer essas mudanças, não só pela questão biológica, de crescimento e desenvolvimento, pela questão emocional também, de fazer o papel de educador dentro da sua sala de atendimento. É muito importante isso. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos a doutora Lidimar para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema sexualidade e adolescência. Sexualidade é um tema muito amplo, né? Se a gente está falando de adolescente, com certeza tem muitos adultos que estão repensando a sua sexualidade, né? A gente não falou aqui da questão da identidade sexual do adolescente, né? Que aí a gente entraria numa outra discussão, né? Do heterossexual, do homossexual, que aí a gente vai entrar num aspecto diferente da sexualidade do adolescente, que também acontece nessas experimentações de grupo que eles têm. Mas é um assunto muito gostoso de se falar, porque é aquilo que eu falei no começo, sexualidade não é a gente falar do ato sexual,
é falar do comportamento do ser humano, é falar do desenvolvimento da sua autoestima, né, do conhecimento que ele tem e da descoberta dele mesmo. Enquanto criança que vai se tornando um adulto, dentro do seu projeto de vida, é aquilo que ele vai construir futuramente. E que futuramente, quando ele se tornar um adulto, for pai, mãe, ou um educador, ou um profissional de saúde, ele também vai ser um educador daqueles que vão estar vindo. Então, não tem começo e não tem fim, né? É um tema muito gostoso. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema sexualidade e adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, com área de atuação em adolescência, e médica também que está trabalhando no Núcleo de Vigilância à Saúde, ambulatório de infectologia. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.